DNS, Sistema de Nomes de Domínios. Como é que esse negócio funciona, esse tal de DNS? Bom, DNS, né, é algo que vai ajudar a gente a poder facilitar para que os usuários consigam acessar a internet e fazer com que ela funcione mais facilmente. Como assim? Se a gente pensar numa pessoa, uma pessoa tem muitos identificadores, por exemplo, RG, CPF, tem um nome, tem passaporte, a gente tem diversos identificadores para uma mesma pessoa. Quando a gente fala de hosts, roteadores da internet, também vão precisar ter. Então, o que que ele faz? Qual que é o esquema para eu poder identificar algum desses hosts aí? Então, eles são identificados através de um IP, um endereço IP. Né? Então, eu vou ter lá 4 bytes, uma estrutura hierárquica rígida, onde eu vou ter um exemplo, né, 200.19.146.58. Então, cada ponto separa um dos bytes expressos em notação decimal de 0 a 255. É assim que ele vai pegar e formar o IP que a gente está comumente adaptado a ver, né, ou ouvir esse nome. O nome que a gente tem, por exemplo, seria um www.ufo.br. Tá? Esse IP aí é o da UFO. Então, se você for nesse endereço ou por aquele IP, você está acessando o mesmo servidor. Então, quando a gente vai usar, né, para a gente mais fácil é lembrar do nome. Então a gente põe lá www.ufo.br e acessa. Muito mais simples do que falar, não, acessa lá, é 200.19.146.58. É isso que você vai ter que digitar no browser e lembrar de cada número desse, cada IP de cada servidor. Não, é mais simples a gente lembrar lá, ó, põe lá www.google.com. E aí você consegue acessar mais simplesmente o servidor, é mais fácil de lembrar. Então, como é que eu vou mapear esse endereço IP em um nome? Né? Ou então vice-versa, eu tenho um nome e quero chegar no IP, como é que eu vou fazer isso daí? Bom, então para a gente ter uma ideia, sistema de nome de domínio, nosso DNS, ele vai trabalhar num esquema onde ele é um banco de dados distribuído. Ele é implementado na hierarquia de muitos servidores de nomes, né, que vão estar distribuídos aí no mundo todo. Ele é um protocolo da camada de aplicação. Então, os hosts, os servidores de DNS vão se comunicar para resolver, né, fazer essa tradução desse nome, desse endereço que a gente tem ali. Isso daí é uma das funções principais da internet. Hoje em dia, se a gente não tiver um servidor DNS, basicamente a gente se enrola todo porque a gente não conhece o IP de todos os servidores. A gente precisa dessa função ali, dessa tradução. E ele é implementado como protocolo da camada de aplicação. Então é uma complexidade na borda da rede, porque todo o restante a gente está falando lá do core, daquele núcleo, né, da rede onde a gente vai estar trabalhando mais para frente. Mas agora a gente está falando dessa borda da rede. O que é o serviço do DNS então? É uma tradução de nome, né, de host para endereço IP, né, ou o inverso também. Basicamente, o que eu tenho ali seria um apelido. Então, aquele nome é um apelido para aquele IP, para aquele host. Né? Então, eu tenho ali canônicos, seriam nomes de alias e assim por diante. E eu tenho apelidos também para servidor de e-mail. Né? Além disso, o serviço do DNS ele vai conseguir fazer para a gente uma distribuição de carga. Então, eu não vou ter uma sobrecarga em um único servidor de um monte de consultas. A gente vai ter diversos servidores aí, por isso que a gente consegue fazer essa distribuição de carga. Então, os servidores da web são replicados, né, e muitos endereços de IP correspondem ao mesmo nome. Então, quando a gente coloca lá, eu quero acessar um e-mail, um site do Google. Então você põe www.google.com, pode vir um IP. Passa um pouquinho, se você fizer essa mesma consulta, normalmente vem outro IP, porque ele tem vários servidores que respondem por aquele mesmo nome. Mas por que não centralizar um DNS? Porque a gente tem o problema de um único ponto de falha. Se ele parar, aquele servidor de DNS, se ele parar, parou, todo mundo não consegue mais navegar na internet. Então, um único ponto de falha. Além disso, eu teria um volume de tráfego absurdo para fazer isso daí. Tá? Seria muito grande, um volume absurdo para um único servidor.
O banco de dados centralizado pode estar distante. Então, beleza, eu vou colocar um único servidor lá na Europa. Aí eu aqui no Brasil, para conseguir resolver o nome da UF, para eu chegar lá no IP da UF, eu vou ter que ir lá na Europa para voltar para falar qual que é o IP da UFO. Né? Então começa a ficar distante, começa a demorar muito. Além do que, a manutenção de um servidor de DNS começaria a ficar bem mais complicada, porque quem é que regiria isso daí? Como é que eu vou fazer para organizar? Né? Então, por isso que é distribuído, ele é descentralizado. Então, somente para vocês terem uma ideia, somente os servidores de DNS da Conquest são 600 bilhões de consultas de DNS por dia. Tá? Isso só os servidores da Conquest. Servidores DNS da Akamai, só eles têm de consultas, né, 2,2 terabytes por dia de consulta. Para quem não sabe o que é a Akamai é uma empresa de internet americana que é sediada lá em Massachusetts e entre os serviços é a parte de armazenamento de imagem, vídeo, estrutura para sites, né, de grande porte, e lá que fica armazenado trabalhando Facebook, Twitter, MySpace, Amazon, Yahoo, Netflix, Steam. Então, só um pessoalzinho mais básico. Por isso que esse tanto de consulta de DNS aí, ó, 2,2 terabytes por dia de consulta. Além do que, o site da Adobe, né, também fica lá, emissora de notícias da BBC e a Liga Norte-Americana, a NBA, também trabalha com os servidores da Akamai. Então você vê que é uma empresa gigantesca ali. Imagina como não são os servidores dela para poder aguentar só a parte de consulta de DNS 2,2 terabytes por dia de consultas aí. Então tem que ter um volume razoável. Agora imagina se fosse um servidor único no mundo, né? Não daria conta de fazer isso daí. Então, pensando no DNS, ele é um enorme banco de dados distribuído. É basicamente isso. Então, eu tenho bilhões de registros, só que são registros simples. Tá? Então, ele vai trabalhar com muitos trilhões de consultas por dia, como a gente viu ali, aqueles servidores de exemplo que eu mostrei. Muito mais leitura do que gravação. Então, é leitura. Consulta, ele só vai pedir lá e devolver. Então, ele não vai ter que ficar escrevendo muita coisa lá. O desempenho, nesse caso, por ser muitas consultas, é muito importante. Quase todas as transações da internet vão precisar de DNS, interage com o DNS. E a gente está falando ali de milissegundos de resposta. Tá? Então é muita coisa para a gente organizar. Organizacionalmente e fisicamente ele está descentralizado. Então eu tenho milhões de organizações diferentes responsáveis por seu registro. Por exemplo, aqui na UFO, a gente também tem um servidor de DNS. Seu provedor de internet tem um servidor de DNS. Então todo mundo tem um esqueminha de DNS para poder descentralizar e organizar melhor isso daí. Então, quando a gente fala de DNS, né, o pessoal até fala que ele é a prova de balas, pelo fato da confiabilidade e da segurança que é gerado num sistema simples desse. Como é que isso daí funciona? Ele é um banco de dados distribuído e hierárquico. Como assim? A gente tem o servidor de DNS raiz lá, o root. Abaixo dele, a gente tem servidores que vão ser responsáveis por domínios .com, .org, .edu, .br e assim por diante. E aí isso é chamado de domínio, né, o top level ali, que a gente vai ter lá em cima. Depois disso, dentro do .com, a gente, por exemplo, tem o servidor do Yahoo, então tem o servidor da Amazon e assim por diante. Abaixo desses domínios top level, a gente vai ter os servidores que são autoritativos aqui e é aqui dentro que eles vão ter. Então é aqui que eles vão estar trabalhando, por exemplo, toda a parte do Yahoo vai estar dentro do servidor do Yahoo. É assim que ele vai estar falando ali. Então, como é que ele vai ser? O cliente precisa de um endereço IP, por exemplo, para ele chegar lá no servidor da Amazon. Então, www.amazon.com. Primeiro esquema que a gente teria seria o quê? Ele faz uma consulta ao servidor raiz para achar esse .com aqui. Então, ele chega lá e fala, ó, quem que é o servidor que responde por .com? Ah, esse servidor aqui. Feito isso, o cliente consulta esse servidor
para falar assim, ó, agora eu preciso saber o endereço, né, o IP da Amazon.com. Esse cara retorna para ele e fala, ó, o IP da Amazon.com é esse. Então ele vai lá na Amazon.com e fala, ó, eu precisava saber qual que é o endereço para www.amazon.com. Aí dentro desse servidor aqui, ele vai falar, o IP dessa máquina que você quer para esse endereço é tal IP. Então é assim que ele vai fazer essa tradução de nomes. É isso que ele vai fazer. Isso é uma primeira aproximação. Por quê? Nós vamos ver que existem meios diferentes de fazer essa busca. Oficialmente, o último contato, o último recurso é chegar lá nos servidores de root, os raízes. Por quê? Porque normalmente no meio do caminho já é resolvido isso daí. Raramente a gente chega num servidor root para perguntar sobre algum servidor anterior. Como que funciona isso? Oficialmente, né, a gente tem esse último recurso, porém a função da internet que a gente tem, ela é incrivelmente importante. Agora a gente não consegue mais ter internet sem ter DNS, né? E aí existe um cara chamado DNSSEC que ele vai fornecer uma parte de segurança para criar a integridade da mensagem trocada entre os servidores, autenticação. Então ele consegue fazer algo nesse sentido. Notem nesse mapa que a gente tem partes em azul escuro, azul claro e assim por diante, e algumas em branco. O que é? Aqui, ó, não tem nenhum servidor de DNS raiz. Tá? Isso daqui é um gráfico mostrando os servidores raízes. Então, aqui nos Estados Unidos a gente tem, ó, nessa parte aqui no Brasil a gente tem servidor, a gente tem aqui na Europa, em vários lugares a gente tem servidores de DNS ali para trabalhar. Como é que isso daí vai funcionar? Esse ICANN, né, que é uma agência ali para poder um órgão que vai gerenciar esses domínios raízes, né? Então é isso que ele vai estar fazendo para a gente para poder fazer com que isso daí funcione sempre. Como que isso daí vai funcionar então? A gente tem lá a parte do raiz. Depois disso, a gente tem os domínios, né? Então aqueles top levels lá, o servidor de domínio superior, normalmente aparece como TLD, né? Top Level Domain. Eles são responsáveis por .com, .org, .net, edu e assim por diante, além dos países .br, .cn, .uk e todos os países ali. E aí, a gente tem uma solução de rede que seria o registro oficial, por exemplo, para .com, .net. A gente tem os educases, que seria .edu. Né? Então, a gente tem diversos itens ali para poder ser registrados aí. Todos esses caras seriam servidores de nível superior. Né? O domínio está aqui, o TLD. Nesse caso, os servidores autorizados ou autoritativos, que é o que aparece ali, seriam os próprios servidores DNS das organizações, que eles vão fornecer o nome de host autorizado para mapear IP, né, em nomes dentro da organização. Pode ser mantido por organizações ou provedores de serviço, tanto faz. No caso aqui, dos servidores da Yahoo, o DNS, o servidor de DNS da Yahoo, não vai resolver nomes lá para mandar para o servidor da Amazon. Tá? Então, aqui só vão ter as informações dentro do Yahoo. Né? Então, www.yahoo.com, mail.yahoo.com, todos eles vão ser resolvidos por esse servidor de DNS aqui. É isso que ele vai estar fazendo ali. Então, pode aparecer como autorizados ou autoritativos também.